Que o divino amor que nos envolve agora ilumine tua consciência e aqueça teu coração. Permita que sua mente se aquiete enquanto nos aproximamos de algo maior. Você já imaginou caminhar nos passos de Jesus? Percorrer as areias de Jerusalém, sentir o perfume do deserto, escutar o sussurro do vento nas margens do Jordão? Hoje falaremos disso, de um convite espiritual profundo para que você entre na experiência viva do Mestre. Neste vídeo, Severino Celestino nos leva por paisagens sagradas e simbólicas, revelando que cada trilha geográfica é um espelho da trajetória interior que somos chamados a trilhar. Aqui não é apenas turismo religioso, mas um despertar para a jornada íntima do espírito. Sinta que cada nome, Galileia, Cafarnaum, Nazaré, carrega ecos de transformação. Observe que Jesus não veio fundar uma religião, mas instaurar um reino de vida interior, de amor prático e de elevação moral. Agora, te convido a mergulhar comigo. Assista até o fim, permita-se sentir cada imagem e cada palavra como um chamado para revirar sua alma e, se ainda não se inscreveu, faça agora para não perder esse encontro espiritual profundo. O assunto que o Barreto nos convidou para falar, os passos do Mestre, é um assunto assim interminável, porque quando a gente trata de evangelho, de história, de doutrina espírita, envolve, sobretudo, mediunidade. E mediunidade é algo que faz parte do ser humano, e o grau dela é impossível a gente medir. E eu já estive em Israel várias vezes. A primeira vez que eu cheguei em Israel foi no ano 2000, portanto já se vão 21 anos. E de lá para cá, eu já estive várias vezes lá, mas não como turista. Desde a primeira vez eu fui como pesquisador, como espírita, como teólogo e como escritor. Porque quando você abre um evangelho, que você lê um texto do evangelho, você nunca tem a noção, você cria imagens na sua cabeça, mas você nunca tem a noção do que você pode presenciar, sentir, usufruir, quando você entra quando você se encontra diante do quadro geográfico, espiritual, que aquela narrativa lhe proporciona. Por exemplo, nós estamos vendo aqui a cidade de Jerusalém, onde foi o Templo de Salomão, e hoje essa cúpula dourada, que é conhecida como Domo da Rocha, ela tem uma importância muito grande para os árabes, mas foi aí, segundo a tradição do Gênesis, que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus. Aí debaixo dessa doma tem uma rocha imensa, que é exatamente a pedra que Abraão foi oferecer a Isaac, como consta lá na narrativa do Gênesis. Então, para um espírita cristão, depois de ler Kardec, depois de estudar a Gênese, toda a obra da codificação, sobretudo a parte do Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, a gente é incapaz de descrever como essas informações auxiliam a compreensão da primeira e da segunda revelação. Então, hoje eu vou tentar, geograficamente, porque nem todo mundo tem a condição de ir a Israel, mas eu vou tentar decifrar ou trazer para vocês aquilo que eu senti, aquilo que eu pude presenciar como historiador, teólogo, cristão, espírita e professor de ciências das religiões. Nós chegamos em Israel no ano 2000, desembarcamos no aeroporto de Tel Aviv às 2 horas da manhã. E quando eu coloquei a cabeça de fora do avião, eu senti algo assim indescritível. Surgiu assim um cheiro de sândalo no ar, um perfume da natureza naquela madrugada, começo de setembro do ano 2000. Isso marcou muito a minha vida, até hoje. Porque aí a terra de Jesus é um encontro com a espiritualidade. Porque você não consegue separar nada, as montanhas, os vales, os rios, os templos, as igrejas hoje marcadas por Santa Helena, ou Helena, a mãe de Constantino,
que foi a mulher que mapeou os caminhos do Cristo. A gente hoje tem noção dos acontecimentos, dos locais, muitos, alguns deles às vezes não coincidem, mas nem por isso a gente perde a importância da história e do acontecimento. Então, realmente, é antes de tudo um encontro com a espiritualidade. Não é encontro com a religião, com a geografia, não. É um encontro nosso com Jesus, porque aonde a gente passa em Israel, respira nas nossas proximidades e na nossa faculdade mediúnica a presença do Cristo, da sua história, das suas realizações, as suas obras fraternais que tanto marcou, dividiu o tempo e marcou a história da humanidade. A primeira coisa que a gente se toca muito é quando chega no conhecido Mar Morto. Esse mar, ele se chama mar, mas não é um mar, é um lago de sal, em hebraico chama Yam HaMelech, Yam HaMelech, que significa mar ou lago de sal. Tem mais de 60% de sal e fica no vale do Aravá. Aravá em hebraico vem de Erev. Erev é noite. Então, o substantivo dá a ideia de que seja o vale do anoitecer, que é uma depressão que fica nesse mapa aqui. Você tem o Egito, mais ou menos ao sul, Israel está aqui. Vocês estão vendo e estão ouvindo bem? Me deem o feedback, por favor. Estão vendo e ouvindo? Alô? Vendo, professor, pode Estão continuar. me ouvindo? Estamos sim. Ah, sim, minha filha. Por favor, dê o feedback, porque eu não estou tendo condições de saber. Estamos vendo e ouvindo muito bem. Ok, muito obrigado, querida. Então, veja bem, aqui você tem esse vale do Aravá, ele começa aqui na Síria, ao norte, desce por essa linha azul que representa o Rio Jordão, passa pelo Mar da Galileia, Vale do Jordão, até chegar ao Mar Morto. Esse vale é chamado, é uma depressão que fica entre a Síria e o caminho para o Egito e o Mar Vermelho. Então, é como se fosse a expressão hebraica fala de Vale do Anoitecer, ou Vale do Final da Tarde, porque o hebraico, como o inglês, depois de meio-dia, a gente diz o afternoon, não é? Mas em hebraico, depois de meio-dia, a gente diz Erev Tov. Então, aqui, Erev Aravá. Então, é um vale que simboliza o anoitecer. Aqui nós temos a Israel atual. Ao sul, você tem a Judéia. Ao norte, você tem a Galileia. E no centro, você tem aproximadamente, por aqui, a Samaria. Então, são 3 regiões que Jesus marcou muito na sua história. Atualmente, onde era Decápolis, antigamente aqui, hoje é Jordânia. A Síria, porque a geografia não muda, a nomenclatura é que muda. Mas eu quero situar vocês que é um país pequeno, é um pouco maior do que Sergipe, que é um dos menores estados brasileiros. Tem local em Israel que só tem, de uma fronteira a outra, só tem 13 quilômetros. E você é capaz de cruzar Israel de norte a sul num dia só. Então, aqui são minha esposa e eu numa viagem que fizemos de pesquisa também, e esse é o nosso guia em Israel durante uns 5 anos. Eu já fiz umas 12 viagens, e esse é o nosso mestre David, e o nosso grupo sempre chamava ele de Abba, em hebraico, que é pai, que ele era o pai do nosso conhecimento, era o pai da nossa assistência em todos os sentidos, e ele foi de muita importância na minha vida de pesquisas. Foi um professor, hoje é a filha dele que nos acompanha em Israel. Eu faço todo o trabalho geográfico bíblico e ele faz o histórico, o arqueológico, o geográfico para situar as pessoas. Quando a gente começa de norte para o sul, nessa região do Mar Morto, a gente não pode deixar de registrar uma passagem nas cavernas de Qumran, que fica a oeste do Mar Morto. Essa é a caverna número 4, muito conhecida, se acharam muitos rolos aí, mas essa região é importantíssima por uma coisa muito simples. Nós, espíritas, buscamos sempre a ciência. Kardec deixou essa opção para nós, de buscar sempre
o lado científico, que a ciência, diz ele, tem que caminhar lado a lado com o espiritismo, embora as religiões nunca tiveram muito entendimento com a ciência. São observações que Kardec sempre nos faz. Mas, graças à comunidade dos essênios que habitaram aqui próximo, ainda encontramos as ruínas, nós sabemos hoje que os evangelhos, os livros da primeira revelação, todos que só tinham registro a partir do século IX da nossa época, foram encontrados nessas cavernas, livros como o livro de Isaías, copiados há 2000 anos atrás. Então, os achados de Qumran foram importantíssimos para o registro científico, histórico, arqueológico da mensagem de Jesus e da mensagem da primeira revelação. Jesus aqui, quando eu coloco, que ele como governador do planeta, ele é que dirige tudo, é ele quem registra tudo, foi ele quem providenciou para que as coisas acontecessem dessa forma. Aqui nós estamos nas ruínas, essa parte atrás é o deserto da Judéia, e aqui foram encontradas entre 10 a 12 cavernas, e todas elas, os essênios aí deixaram cópias de rolos, inclusive o pergaminho principal do caminho, que eles titulavam a Comunidade da Luz, tem um pergaminho que é Batalha dos Filhos das Trevas contra os Filhos da Luz. E é curioso a gente registrar aqui que Jesus nunca falou uma palavra sobre os essênios. E há quem diga que ele foi essênio, particularmente eu não acredito, não sinto suporte para isso, mas sei que ele comungava muito com o pensamento dos essênios. Os essênios comungaram com o pensamento dele, porque Jesus sempre buscou a paz, a fraternidade e a cristalinidade da mensagem de Deus. Aqui é o registro dos rolos da caverna, né? Os potes onde foram encontrados esses registros, que a gente sempre visita. Aqui é uma filmagem que nós fizemos quando fomos com um grupo da TV Mundo Maior, e que produzimos com o André Marosso, eu fui o curador, o filme Nos Passos do Mestre, que eu não sei se vocês assistiram, mas tem aí, se quem quiser ter acesso, é só procurar no YouTube, e vocês vão encontrar Nos Passos do Mestre. Foi lançado, e graças a Deus teve muito sucesso, foi passado para alguns outros idiomas. Aqui um relax no Mar Morto, só para mostrar que o sal, a quantidade de sal que ele tem, faz com que você flutue, leia jornal e não afunde. Esse lago fica a 470 metros, praticamente, abaixo do nível do mar. E tem uma certa profundidade, mas você não morre afogado aí, porque não tem como afundar. O sal não permite. Aqui são bandeiras ao lado do Mar Morto, inclusive a bandeira do Brasil. Quando você está aí, você tem que recordar, não só Qumran, como eu falei, mas também que aí pertinho, em Betânia, do lado oriental, essa senhora de amarelo é minha esposa, mas do lado do braço esquerdo dela e do outro lado do mar, fica a Jordânia, a leste do mar. E ali foi aonde Jesus foi batizado, em Betânia do Jordão. Aí, só que um pouco mais ao norte, aí de onde nós estamos. Desse local, nós vamos procurar ver o mapa, agora já mais atualizado, da época de Jesus, Galileia aqui ao norte, Samaria no centro, Judéia no sul, onde fica Belém, Jerusalém, Hebrom, toda essa marca forte do povo hebreu. Aqui a Pérea, que foi uma região onde Jesus também passou aqui, que fica ao sul de Decápolis, e ao norte vai ficar exatamente aqui onde tem Gaulantide, e hoje é Síria. E aqui Fenícia, e Tiro, e Sidom, e Ciro-Fenícia, onde Jesus curou a filha de uma mulher que o procurou nessa região. E aqui Jesus iniciou o grande ministério dele, um ministério de amor, um ministério que, para mim, é o mais belo de todos. Todos os ministérios dele, para mim, foram belos, mas o da Galileia me marcou muito e sempre me marca. É um lugar que me toca, que me emociona, que me diz muito. Eu comecei a conhecer essa região ainda como interno no Seminário Arquidiocesano, fazendo meu curso de teologia, e estudava muito
com meu mestre que viajou recentemente para a espiritualidade, Padre Marcos Augusto Trindade. Então, nós vamos dar, na medida que for possível, um pouco, fazer uma visita com vocês, começando da Galileia. Aqui vocês estão vendo esse lago, que chama Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíade, ou Lago de Genezaré. Essa fotografia nossa foi tirada em 2009, às 6 horas da manhã. Eu despertei, foi a primeira vez que eu cheguei a Israel, a primeira vez que cheguei com um grupo. E cheguei à noite, e foi o primeiro dia que eu despertei. Foi em novembro de 2009, 15 de novembro. Às 6 horas da manhã, quando eu abri, que eu vi esse mar, eu quase que... Foi uma emoção assim indescritível. Parecia que eu estava vendo Jesus chegando para nos receber. Uma manhã inesquecível, onde, pela primeira vez na minha vida, eu vi o sol nascer no Mar da Galileia. E comecei a meditar cedinho, me lembrar que, em torno desse lago, Jesus realizou 80% do ministério dele na Galileia. Praticamente, na Galileia, tudo de importante que ele realizou foi em torno desse lago. Foi o Sermão do Monte, foi a multiplicação dos pães, foi o início do seu ministério, foi do outro lado dessas montanhas do sol está nascendo, foi quando ele desobsediou o famoso caso dos obsediados gadarenos. Então, é uma história viva, é um evangelho aberto, que você medita sem ter dificuldade absolutamente nenhuma de ter um reencontro espiritual com Cristo. É magnífico esse lugar. E aí, no dia seguinte, a gente já vai começar a história de Jesus, exatamente por onde começa a sua história, especificamente no Evangelho de Lucas, que nós fomos visitar Nazaré. Nazaré é uma cidade da Galileia, né? E aqui nós estamos a caminho, e a gente olha essas cidades aqui, que vocês podem ver, sobre o monte, e a gente se lembra que Jesus disse que nós somos luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É muito comum em Israel você ver esse tipo de cidade sobre as montanhas. Que sobretudo a Galileia, que é uma região belíssima, é a região onde mais chove, é a mais irrigada, onde tem mais verde, onde tem mais, favorecimento da natureza, porque de Jerusalém para o sul é tudo deserto. Jerusalém, inclusive, acaba no deserto da Judéia, ali perto de Betânia. Então, você vai começando a entender, quando você abre um evangelho, as descrições que ali existem, os ensinamentos do Cristo. Essa cidade é a cidade de Maria. Esse é o poço, pertinho da casa de Maria, onde ela recolhia água. Aqui hoje existe só a marca, oliveira, símbolo de Israel. Maria colhia água nessas fontes. Foi aqui que ela ouviu pela primeira vez a aproximação do anjo Gabriel, e ela ficou assustada e foi embora para casa, que ficava aqui à direita, à esquerda desse slide, ou à direita da fonte, né? Aí você pode perguntar, essa fonte secou? Não. Ela continua existindo, mas pela carência de água de Israel, aí elas foram desviadas para o saneamento ou para abastecimento da própria cidade. Ficou só o registro do poço. Essa é a igreja da Anunciação, a torre dela, a cúpula, tem esse farol, que foi feito esse projeto de um arquiteto italiano, Antônio Barlucci, e ele colocou aqui esse farol simbolizando Jesus, luz do mundo, farol da humanidade. É uma mensagem assim, já bem profunda para a nossa observação. Aí de frente nós filmamos muito com o grupo. Vocês observam que Nazaré é cheia de montanhas, de vales, as casas têm muitas frutas, são mais jardins. E aí criou-se Maria de Nazaré, quando, morando nessa casa que fica dentro dessa igreja, que é chamada Igreja da Anunciação, com os evangelistas, com todos os registros
especificamente de Lucas. Aqui é uma mikvê, que é uma espécie de piscina que as mulheres faziam as suas abluções, seus asseios, dentro do costume judaico, mostrando que a casa de Maria tinha mikvê, que Maria era judia, Jesus era judeu, José era judeu. Então, a origem de Jesus marca muito o costume judaico. Isso é muito importante para a gente entender a mensagem do Evangelho. Então, o interior da igreja foi construído em cima da casa. A casa de Maria está mais ou menos aqui nessa região. A casa era nesse local e hoje a gente avista a parede do quarto de Maria foi retirada. Aqui você vê aí do registro de construções do passado, mas o quarto de Maria, onde ela escutou a anunciação do anjo, foi aqui onde nós estamos apontando essa seta. Aqui você vê uma escadaria, o quarto dela ficava assim, como disse, embaixo, e um altar, e aqui foi onde ela recebeu toda aquela história que nós conhecemos, da mensagem trazida pelo Espírito Gabriel, que veio dizer que ela seria a mãe de Jesus. E aqui foi registrado, a arqueologia já fez escavações aí, comprovou que esse foi realmente o lugar, e aqui está escrito em latim, verbum caro hic factum est. Aqui o verbo se revestiu de carne e habitou entre nós, como está no Evangelho de João. E é sempre, por mais coisas que você tem para ver, você não pode deixar de parar e refletir, como diz o salmista Davi, a sagrada montanha do Senhor. Não é que a montanha seja sagrada, mas como Deus esteve ali, como a espiritualidade esteve ali, tornou aquele lugar sagrado. E aqui é um lugar sagrado para nós. Aqui o anjo Gabriel nos trouxe a notícia da chegada do Cristo entre nós. Aqui nós temos um quadro mostrando a Anunciação e a coragem, vamos dizer assim, de Maria de receber com muita humildade uma honra, uma função tão meritória e tão nobre de ser escolhida. Eu acho que a maior mulher que se pode ter notícia na humanidade foi Maria, que ela foi a única que foi escolhida para ser a mãe do nosso mestre, o Messias, o Salvador, o Redentor, dê o nome que der. E visitar esses lugares são sempre muito importantes. Ali nós vamos a Belém, Beit Lehem, em hebraico, casa do pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida, e desceu exatamente nesse local. Essa igreja é uma igreja que sobreviveu às invasões dos persas, porque tinha a imagem dos 3 astrólogos persas, ou magos, que visitaram Jesus, e quando eles chegaram aqui, respeitaram. Você entra por aqui, tem uma portazinha bem baixinha, que chama Porta da Humildade, e vai visitar o local onde Jesus chegou entre nós. Essa é a gruta, uma estrela de 14 pontas, simbolizando as 14 gerações divididas por Mateus, característica do Messias, porque a palavra David em hebraico, somado o Dalet, o Vav e o Dalet, dá o número 14. Então, as 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro da Babilônia, e do cativeiro da Babilônia ao Cristo. Então, essa estrela tem uma história para o povo hebreu de que Jesus é o Messias, da família de Davi. Foi exatamente o que Mateus quis apresentar como judeu que era, escrevendo para judeus. Essa foi a primeira vez que eu estive aí em setembro de 2000. Nós tivemos a felicidade de visitar esse local e eu nunca deixo de me emocionar quando eu vou aí. É muito forte para nós. Aqui é uma foto mais recente, mostrando a importância do tradicionalismo judaico de Jesus, com a sua característica de Messias. Aí só mais um registro. E de frente para a estrela, aí onde nós estamos, ficava exatamente o local onde Maria, tirando Jesus, colocou na manjedoura do lado de cá. Então,
as pessoas aí, sobretudo as mulheres, se emocionam muito. Eu que sou muito emotivo, nunca deixo de relembrar a importância desse lugar. E daí, a visita ao campo de pastores. Glória a Deus nas alturas. Como está em Lucas 2, 8 e 20. Esse campo ainda é da época dos pastores de Davi, e você observa que Jesus escolheu a profissão mais humilde daquela região para se revelar, para anunciar a sua chegada. Enviou um anjo a esse local para dizer para eles, é um local hoje que já fica, aí você ainda vê a nossa frente, esse é o nosso grupo, aqui à direita do slide, do lado oposto onde eu estou de frente para o vale, onde ainda hoje você vê pastores. Aí teve Davi como pastor, aí nasceu Jesus, aí teve Ruth, a moabita, aí morreu Raquel, a primeira esposa, a amada de Jacó. Então, são locais assim muito fortes. Você não consegue separar Novo Testamento, vamos dizer assim, de Velho Testamento, num lugar desse. Eles se cruzam. A gente não pode nunca separar uma coisa da outra. E é uma assistência espiritual que você tem sempre muito forte. Aqui é uma gruta, vocês observem que a época que Jesus nasceu, os pastores estavam nos campos, mas aqui você vê a cinza do fogo que os pastores acendiam para aquecer as suas ovelhas, e toda essa região é marcada com grutas de pastores, e eles eram os mais humildes escolhidos por Jesus. Quando eu falo isso e reforço, porque muitos pastores não eram donos dos seus rebanhos, eram pessoas que ganhavam para tomar conta das ovelhas, e Jesus se intitulou o bom pastor. Há sempre muita lição naquilo que ele traz para nós. E surge também, sem sombra de dúvida, a figura de João, o Batista, seu primo, que também nasceu em Carém, uma aldeia daquela época, hoje está pegado com Jerusalém. E aqui nós temos São João Baharim, Baená em hebraico, e Harim é montanha, São João da Montanha, que aqui é circundado de montanhas, que pertence à custódia da Terra Santa, que são dos franciscanos. Aqui é o local onde ele nasceu, ele curiosamente também nasceu numa gruta, e como o seu pai, Zacarias, sacerdote, anunciou que ele era o sol que vinha para unir a primeira e a segunda revelação, porque João marcou presença entre a primeira e a segunda revelação, e Jesus disse que ele foi o maior de todos, foi mais que um profeta, foi um mensageiro de Deus. Dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. Por isso que o local que ele nasceu tem um sol, marca ele o sol das nossas vidas, como diz Zacarias, no seu bendito, dizendo que ele marcou a chegada do Cristo com a luz do sol, que é a luz que liberta. E essa questão de luz é muito forte no judaísmo. Você observa, Jesus fala muito em luz. Moisés começa a anunciar o caos, a destruição do caos, com a famosa frase, vai ri or, e haja luz, porque a luz espiritual é aquela que envolve nossas vidas. Por isso que aqueles que são mais missionários, aqueles que têm mais funções espirituais, são taxados, pelo menos no Oriente e na Índia, como iluminados. João chega e identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que veio da própria vida física para chamar a atenção da humanidade para o seu amor. E é curioso que são dois espíritos que chegaram com a diferença apenas de 6 meses. Foram preparados realmente pela espiritualidade, ou seja, pelo próprio Cristo, que foi ele que preparou tudo. Quando a gente lê A Caminho da Luz, quando a gente lê e estuda, a gente observa Emmanuel dizendo que Moisés recebeu no Sinai, das mãos dos emissários do Cristo, o maior código de moral da humanidade, que foi os 10 mandamentos, moral e justiça. Então, esses dois espíritos tinham uma ligação muito forte, vieram na mesma família,
com a diferença de 6 meses, ele foi reconhecido por João ainda no seio de Maria e já estava no ventre de sua mãe, Isabel, que eram primos. Então, eu me lembro de Kardec dizendo que existe a família material e a família espiritual, mas a principal é a espiritual, e que a reencarnação não quebra os laços de família. E aí vocês estão vendo 2 primos que se conheciam não só pela questão biológica, mas, sobretudo, pela questão espiritual. A igreja nunca deu tanto valor a João como o próprio Jesus deu. Vocês foram ver o que no deserto? Um profeta, eu digo que muito mais que um profeta. Um mensageiro de Deus, porque já tinha sido preparado por Isaías 40, por Malaquias 3, pelo próprio Lucas, no começo do seu evangelho, que ele viria com o espírito e o poder de Elias. E Jesus não se deixou, aliás, João que não queria batizar Jesus. E Jesus disse, é preciso que se cumpra, porque estava tudo preparado por Oséias, por Miqueias, por Isaías, que ele viria à frente, preparando o caminho, e assim foi. E a gente eu sinto nesses locais assim, esse local aqui é uma parte onde o Jordão disse, sai do mar da Galileia e entra no vale do Jordão. Aí a primeira vez que eu fui aí, me ocorreu um fenômeno assim diferente, porque estava eu, minha mulher e meus meninos. Lembrando que Jesus não batizou-se aí, ele batizou-se no Jordão, mas o local não foi esse. Esse é um local de batismo na Galileia, onde Jesus começa o seu ministério, como eu já falei. Mas aí, quando eu cheguei, estava um grupo de freiras e padres, eu acho que eram holandeses, pelo idioma que eles falavam. Eu acho que eu era holandês ou era norueguês. E eu me sentei aqui atrás, onde está esse pessoal, e pedi ao meu filho para gravar, e eu fui narrando a história do batismo de João, olhando para meus filhos e para o Rio Jordão, e quando eu terminei, que eu olhei, estava todo o grupo sentado, no maior silêncio, ouvindo o que eu estava dizendo. Olha, eu estava falando um idioma que não fosse português. E até hoje eu não sei se eles entenderam o que eu disse, mas eles estavam num silêncio profundo, todos meditando, todos como se estivessem bebendo as palavras que eu estava dizendo, e isso foi uma coisa que até hoje eu não sei como aconteceu aquele fenômeno, se eles entenderam. Isso aqui foi um dos viajantes, um médico, aquele de Natal, Rio Grande do Norte, que disse que tinha um sonho, ser batizado no Jordão. Eu disse aí, meu filho, olha, da doutrina espírita não adota batismo, porque a filosofia espírita diz, você assimilou a filosofia da doutrina, e ligou-se a ela e mudou, você já está batizado. Mas, professor, eu tinha uma vontade, um sonho. Não tem problema nenhum, meu filho, estou aqui para tirar seu sonho. Aí, cumpri o sonho dele, só que quando eu terminei de batizar, e tem uma placa escrita em hebraico, é proibido nadar, ele se jogou na água, bateu o pé, bateu a mão, ele estava tão feliz, e eu com medo de ser preso, porque a gente estava num lugar privativo, e não podia extrapolar as ordens, mas graças a Deus não aconteceu nada. Chama Dr. Salismar, uma pessoa magnífica, esse médico. É do Rio Grande do Norte. Aqui vocês têm o local, batismo narrado em hebraico, em grego e latim, que eu registrei. Aqui, ó, exatamente o que eu estava narrando para vocês foi aqui. Eu fiquei falando para cá, de costa, e o pessoal sentado num desses anfiteatros, como se estivesse escutando tudo que eu estava dizendo. Aqui é um local mais fechado, que sempre a gente encontra para falar da história de Jesus. Mas Jesus, lembro, não batizou-se aqui. O local de batismo de Jesus foi no Rio Jordão, lá em Betânia do Jordão, como está lá no começo do Evangelho de João. É esse o local. Do lado de lá é Israel, do lado de cá, onde eu estou com a minha esposa, é Jordânia, e aqui no meio seria a zona neutra. Quem está aqui só pode ir para lá de passaporte, quem está lá só pode vir para cá de passaporte. É a questão de ordem político, social, religiosa e outras coisas que a gente não interfere. Mas são sempre lições. Olha aqui Jordânia, aqui Israel. Vocês estão vendo a bandeira de Israel aqui. Tem policial de Israel do lado de lá e da Jordânia do lado de cá. Se bem que eles hoje, graças a Deus,
se entendem muito, existe paz entre Jordânia e Israel. E esse é o verdadeiro local onde Jesus se batizou. Um braço do Rio Jordão. Está marcado aqui por uma construção do século IV. E o Rio Jordão vem, porque hoje ele já está mais distante, porque por causa da irrigação, das represas, os desvios de água. Mas naquela época ele era bem maior, era bem mais espaçoso, tinha bem mais água nesses locais. Aqui tem um monumento e tem muitas igrejas ortodoxas, só essa dessa cúpula. Olha aqui, isso aqui é água, um braço do Jordão. E esse local, eu vou dizer para vocês, quem for médium, que gosta de meditar, aqui você vê, escuta, tem todo tipo de mensagem espiritual. Imaginem vocês, Jesus chegando da Galileia aqui, para receber a identificação de João, seu primo, e que vocês foram ver no deserto. Está falando do deserto da Judéia, em Betânia do Jordão. Olha como ele é amplo. Isso aqui foi, durante muito tempo, um campo de treinamento do exército da Jordânia. Hoje é que eles tiraram todas as minas e reabriram. Mas vale a pena a gente ir. Daí Jesus vai para o monte da provação, que as pessoas falam que é o monte da tentação. Eu não acho que seja. É o monte da provação. Jesus não foi tentado, porque se Satanás existisse, ele era o menos qualificado para se aproximar de Jesus. Aqui ele faz uma reflexão magnífica, porque você chegando, tem um teleférico, você subindo aqui, você olhando para trás, essa fotografia eu tirei de baixo, aqui eu estou em Jericó, porque Jericó fica com esse monte do lado, o monte do Nebo, onde Moisés foi enterrado, do outro, e o vale e a cidade, o Rio Jordão, entre essa montanha e a montanha da Jordânia. Então, aí, Jesus, se você olha lá de cima, você vai ver cidade, que é Jericó, você vai ver oásis, que tem oásis, porque aí é um deserto, você vai ver montanhas, deserto, rio e mar. Então, aí você avista todos os reinos do mundo. Eu entendo que Jesus deve ter dito, com o poder que eu tenho, se eu tivesse interesse material, eu ia ser dono de todo mundo. Porque aqui ele está avistando todos os reinos. Satanás não mostrou todos os reinos. Quem subir aí vai ver todas as representações do planeta. Rio, deserto, mar, oásis e cidade. Então tem tudo. É como se fosse ele dissesse assim, mas como meu reino não é desse mundo, eu não vou abraçar o material. Eu vim para a minha missão, é espiritual. Então, é assim que eu entendo essa passagem da tentação de Jesus, como muitos descrevem. E Jesus escolhe iniciar o seu ministério na Galileia. Por quê? Eu já mostrei o mapa da Galileia para vocês. Vocês podem observar que a Galileia ela tem limites ao norte com a Síria, com a Fenícia antigamente, hoje com a Síria, Líbano. Quer dizer, a Galileia é uma região que, naquela época e hoje ainda, ela tem contato com o mundo não judeu, vamos dizer assim. Porque na época de Jesus tinha galileus, samaritanos e judeus como representações geográficas daquela região. Os mais pobres, mais discriminados e mais analfabetos estavam na Galileia. Então Jesus escolheu os mais necessitados. E outra, se ele tivesse começado o ministério dele pela Judéia, onde estava a autarquia, o poder romano, os sacerdotes, os conhecedores, ele não teria tido condições de deixar o legado que deixou. Então, indo para a Galileia, ele fez exatamente o trabalho perante aqueles que eram doentes, discriminados, pobres e semi-analfabetos. Ou a maioria era, porque 85% da região da Galileia, no tempo de Jesus, era constituída de analfabetos. E ainda tinha um provérbio que dizia, quando Deus quer castigar um homem, faz casar com uma mulher da Galileia. Tamanho ou pouco prestígio que tinham os galileus naquela época. Você vê que Pedro, quando está na casa de Caifás, em Jerusalém, que ele fala, todo mundo conhece logo, é como nós, nordestinos, a gente vai para o sul e sudeste, a gente abre a boca, todo mundo já sabe de onde a gente é.
O Galileu era assim também, falava com sotaque diferente, tinha toda uma peculiaridade na sua existência. Então, Jesus quebrou paradigmas, quebrou fronteiras e foi para junto dos mais necessitados. E aqui ele começa em Cafarnaum, onde é chamada, conhecida como a cidade de Jesus, e Cafarnaum, para mim, eu vou dizer para vocês, é o local que mais me toca. Quando eu quero meditar, mesmo não estando em Israel, eu fecho os olhos e vou para aí. Esse lugar me diz muito. É um lugar muito forte na minha vida. A primeira vez que eu cheguei aí foi 25 de setembro do ano 2000. Eram as 9 horas da manhã. Eu, minha esposa e meu filho. Dessa vez eu fui sozinho, quer dizer, sozinho no sentido de que não fui com o grupo. Hoje eu sempre vou com o pessoal da RW Turismo, da Márcia e da Vandinha, e elas que dirigem o trabalho me deram essa honra de me escolher para ser o guia bíblico delas. E a gente tem feito assim um trabalho assim de muita espiritualização. Aqueles que viajam conosco sabem disso. E quando eu cheguei aí, eram as 9 horas da manhã, e eu fiquei encantado, porque antes de eu entrar nesse portão, aqui nas minhas costas, na minha frente, porque eu estou vendo a fotografia, eu estou olhando para quando a gente sai de Cafarnaum, eu tive um certo... eu fiquei desapontado, porque eu não vi uma estradinha de areia que eu conhecia que tinha ali. Sabe aquela história dos franceses déjà vu? Eu digo, gente, olhava como se estivesse desapontado por não estar vendo uma estradinha branca, de areias brancas, carroçável, aquela areia fina, pura. E eu olhei, não vi e acabei entrando em Cafarnaum. Quando eu entrei em Cafarnaum, eu entreguei a máquina fotográfica para minha esposa, filmadora para meu menino, e nós entramos. Eu dou de cara com a ruína da casa de Pedro, a estátua de Pedro, e parecia que eu comecei a me sentir diferente. Estranho mesmo que eu estava passando. Então, cheguei aqui na casa de Pedro e comecei a relembrar que a Cafarnaum é muito bonita, ela é cheia de oliveiras, cheia de rochas, de ruínas. Hoje não tem construção nenhuma, só arqueologia, tem uma igreja em cima das ruínas preservada. Essa igreja ela não interferiu nas ruínas. Aqui, olhando de frente para o slide, à direita está o Mar da Galileia, à esquerda está a sinagoga onde Jesus pregou. Eu comecei a relembrar tudo aquilo que aconteceu aí há 2000 anos, com uma vivacidade tão grande que parecia que eu estava vendo um filme. E eu comecei a me sentir mais uma vez diferente, de repente. Eu voltei no tempo, não sei explicar para vocês. E eu vi Cafarnaum movimentada, pessoas iam, pessoas vinham, aquelas pessoas com cesto nas costas, cabeças com seus lenços cobrindo a cabeça, suas túnicas, um movimento de como se fosse um movimento de feira, sei lá, algo assim. Nossa, eu fiquei extasiado com aquilo. E aí eu olhei para a entrada de Cafarnaum, aí eu vi a estradinha que eu estava procurando. Aí eu vi um grupo de pessoas, com um homem caminhando. Eu não vi o rosto dele, porque eu também não saberia distinguir, porque eu nunca vi o rosto, não tem foto que seja igual, mas me dizia que era Jesus. Olha, foi uma emoção que eu digo para vocês, eu senti a quintura das lágrimas descendo no meu rosto. Foi assim um retorno muito feliz na minha vida. Quando eu estava nesse estágio, eu não vou chamar de êxtase, mas nessa recordação espontânea, que eu nunca quis saber quem eu fui, quem eu sou, porque só o que eu sou já não é muita coisa, e a gente, como espírita reencarnacionista, com essa lei do progresso, se com todo esforço hoje você não se julga muita coisa, imagine lá atrás. E depois eu tive revelações muito profundas sobre isso, sem nunca procurar. Nunca fiz análise, procurei saber de TVP, nada disso. Mas eu digo para vocês que foi para mim uma experiência muito forte, porque
uma voz me disse: nunca é tarde para recomeçar, porque a sensação que eu tive foi que eu tinha perdido ali coisa muito importante na minha vida. E hoje, quando eu chego aí, eu sempre subo, o grupo sempre sobe para a Alta Galileia, lá para Cesareia de Filipe, e eu procuro, naquela região, quando eu vou subindo, eu sempre procuro um lugar que eu reconheça que foi onde eu vivi. Porque essa foi a única recordação espontânea que eu tive. E foi Jesus que me deu, embora eu não mereça, mas ele me deu, me tocou dessa forma. E eu, quando eu voltei aí a um grupo, em 2009, esse é o grupo. A impressão que eu tinha era que eu estava presenciando um reencontro. Eu dizia de mim mesmo, no meu interior: Senhor, eu estou aqui com eles. Eu estou trazendo eles para você. A minha alegria era grande, muito forte, de saber que eu estava sendo instrumento de levar pessoas. E, curiosamente, uma amiga do Rio de Janeiro, depois disso, veio dizer a mim: professor, queria agradecer, porque o Senhor, pela primeira vez, me fez sentir mais próximo do Cristo. Porque Jesus não é inatingível, nós é que nos distanciamos dele. E quanto mais eu me aproximo, eu aprofundo, porque essas histórias, às vezes, elas se repetem e acrescentam informações novas. E eu descobri tanta coisa que eu peço a Jesus sempre que não me abandone, porque eu nunca esqueço dele. Nunca vou esquecer. Haja o que houver, eu quero sempre estar em busca dele. Nós não somos ninguém sem ele. E ele já provou que nos ama. Que apesar das nossas indiferenças, nosso comportamento às vezes adversos, a gente não deixa de receber a acolhida dele. Ele não ama o pecado ou o erro, mas o errado ele sempre ampara, sempre quer dar uma nova chance. Foi assim com Madalena, com a adúltera, foi assim com todos aqueles que se aproximaram dele, ele nunca deixou de dar uma chance. E eu sempre agradeço a ele por tudo isso. E aí, nesse dia, nós fizemos um evangelho, que aí Jesus implantou pela primeira vez o evangelho no lar, curando a sogra de Pedro. Eu vejo esse local, sempre eu vejo, como se fosse subindo daí um farol de luz que se espalha para o resto, para o planeta todo. Quando a gente lê Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Roberto de Campos diz que Jesus transferiu o evangelho da Palestina para o país do Cruzeiro do Sul. Eu vejo esse canal de luz que Jesus emanou daí para atingir a humanidade toda e escolheu o Brasil, não é que nós sejamos os melhores, mas nós constituímos assim uma civilização ou um povo que não tem identidade etnológica. Aqui existem gregos e troianos, aqui tem judeu, aqui tem árabe, aqui tem alemão, japonês, chinês, norueguês, todo mundo o Brasil acolhe. Então ele é realmente um micromundo e nós temos essa responsabilidade de acolher o desabrigado, porque Jesus era judeu e os judeus eles acolhem as pessoas. A primeira vez que eu fui a Israel, eu dormi na casa de um. Fiquei hospedado na casa de um senhor, que o filho dele é muito meu amigo, foi que nós traduzimos o Gênesis juntos. E ele me colocou, eu e minha esposa, na cama dele e foi dormir na sala. Olha, eu fiquei numa angústia com isso. Porque eu desalojei aquele senhor do lugar dele, mas isso é um costume judaico. Ele disse para mim: você é amigo do meu filho, então é meu amigo, fique, sinta-se em casa. Aí eu fiquei assim, eu não passei mais tempo em Israel, mas por causa disso. Mas digo a vocês, esse local para mim é o máximo. É o máximo. Eu ainda sonho de ficar aí uns dias, para ficar só aí meditando, uma manhã, uma tarde ou uma noite, só recebendo a brisa que vem aí do mar da Galileia, porque Jesus começou a semente do evangelho aí, nesse local, para o planeta. O que a gente tem hoje de informação dele, surgiu aí. Foi aí que ele, quando não foi bem recebido pelos seus conterrâneos, lá em Nazaré, ele veio para aí.
E Isaías fala: terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em trevas viu uma luz. E essa luz, é claro que é Jesus, como diz Roberto Carlos, não tenho a menor dúvida. Daqui, quando ele começou a pregar na sinagoga, não coube mais lugar para ele, e ele subiu aqui, nesse monte, ele realizou o maior sermão de todos os tempos, narrado no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, famoso sermão das beatitudes, como se diz. Daqui de cima, olha, você avista o Mar da Galileia e avista todas as cidades, todos os locais onde Jesus lançou seu ministério. Aqui você tem uma igreja ortodoxa grega, e aonde nós estivemos na casa de Pedro é aqui vizinho, estava vendo por aqui. Aqui Jesus iniciou a sua missão. Isso aqui tudo é o Mar da Galileia. Então vocês observam que de cima do monte você vê, e você é capaz de falar aí que está lá embaixo e escutar, porque é como se fosse uma concha. E engraçado que esse Mar da Galileia tem a forma de uma lira, de uma harpa. É como se Jesus tivesse utilizado essa harpa para emanar, através dos fluidos desta água, a música do seu evangelho, que ecoa até hoje em todas as plagas ou todas as regiões do planeta. Esse é o local onde foi construída uma igreja com as colunas, cada coluna representando uma beatitude. Aqui internamente, e diz Mateus que ele, vendo as multidões, subiu e sentou-se. E aproximaram os seus discípulos, e ele declamou esse sermão magnífico, completo, que tem tudo. O Sermão do Monte não falta nada. O que você precisar de ensinamento tem nele. Ao ponto de Gandhi dizer que se queimasse todos os livros sagrados do planeta, sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. É um sermão de exortações e consolações. É um sermão onde Jesus alenta, acalenta e traz luzes para todos nós, para aquele povo que vivia oprimido dos romanos. É como se ele dissesse: existe um reino romano opressor, escravizador, violento, mas eu trago um reino espiritual de paz, de amor, de fraternidade. Essa é a grande mensagem, que eu não entendo Jesus chamando de bem-aventurado quem era viúva, órfão, lutado, escravizado. A expressão hebraica, ashirei, aí não cabe como uma interjeição, que significa bem-aventurado, mas cabe como um verbo, avançar, não desistir, não olhar para trás. Existe um reino libertador que eu trago para vocês. Roma oprime e eu liberto. No futuro, como diz Kardec, não dava para entender lá no capítulo 5 do Evangelho, ele diz: não dá para se entender que precisa sofrer para ser feliz. Por que uns sofrem mais do que outros? Então é um sermão realmente magnífico. Essa é a nossa obra, onde a gente traduziu o sermão do hebraico para o português, comentou junto com o texto grego. Esse é um dos maiores amigos que eu conheci nessa encarnação, um grande cristão, pastor, protestante, mas pós-faciou meu primeiro livro, e foi que apresentou o Sermão do Monte. Esse homem era um médium que recebia a entidade, e a mulher doutrinava, e me convidou para fazer palestra na igreja dele, em Copacabana, sobre reencarnação, dentro da igreja de Betesda. Evangelho Cristiano em Primitivo, que é prefaciado pelo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Silo. Aqui é o local onde Jesus realizou a grande multiplicação dos pães. Aqui é o local onde a pedra que diz onde ele retirou o cesto para fazer aquela grande refeição com o povo. Aqui é o local onde ele escolheu os discípulos, às margens do Mar da Galileia. Esse local também é magnífico. Jesus vem lá do monte, chega aqui, encontra os pescadores, os 4 primeiros, porque o grupo dele de 12, 3 grupos de 4. Simão chamado Pedro, André, seu irmão Tiago e João. Os 4 iniciais aqui. Depois ele escolhe Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Depois Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariote. Como se cada grupo de 4 tivesse um dirigente, só que os 4 primeiros eram os batedores. Aqui
É o local onde ele foi visto caminhando sobre as águas, ainda encontro dos discípulos. Fica às margens do mar, aqui é onde era, antigamente, os barcos ancoravam aqui, e daqui eles saíam, e foi daí que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, e foi aí também que ele realizou, depois da sua crucificação, aquela famosa refeição da manhã, quando eles não estavam pescando nada, e Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Refeição do Cristo, ou mensa Cristo, ou mesa do Cristo, onde ele confiou as suas ovelhas para ele, e onde ele disse que João ficaria até que ele voltasse. Coincide esse local como o primado de Pedro. Tudo isso, pessoal, meus queridos irmãos, às margens do Mar da Galileia. E aqui, como sempre, nós fazemos uma viagem espiritual por dentro do Mar da Galileia, com o nosso grupo. Eles param o barco, desligam os motores, fazem o hasteamento da bandeira do Brasil, e depois a gente vai sentir a brisa desse mar, porque tantas vezes já fui aí, que já aconteceu uma vez, porque esse mar, esse lago, ou mar, como se chama, fica entre montanhas. Aí não tem vento, você vê que é como se fosse uma lagoa. Mas tem época do ano que vem um vento encanado do Vale do Jordão e provoca ondas, que é exatamente o que Marcos narra lá no capítulo 4, versículo 35 a 41, a tempestade que foi acalmada por Jesus no Mar da Galileia. Então, sempre recordações muito belas. Esse nosso grupo, que foi o primeiro grupo, esse é aquele que eu batizei no Jordão, o doutor Salismar, e essas duas senhoras que estão aqui, essa é a deficiente visual espírita, que mora em Campinas, a cidade católica. Essa ia viajar com uma amiga, a amiga não veio. E essa católica disse, eu vou cuidar de você. E durante a viagem todinha, essa católica e prestou seus olhos, narrava tudo para a outra que participou da viagem com muita alegria, o que mostra que religião, se existe barreira entre religiões, são humanas. Jesus nunca pregou religião, pregou sempre a fraternidade. Eu sou um ex-padre, quase, um teólogo, mas eu sou espírita por causa de Kardec, pelo ecumenismo dele, pela forma magnífica como ele vê as coisas. Kardec nunca disse que era teólogo, mas eu considero ele o maior teólogo da história. É lógico que ele tinha a assistência do Espírito da Verdade. Mas Kardec disse que o ensino moral de Jesus é a verdadeira religião do homem. É ela que faz a gente voltar ao reencontro com Deus, sem dogmas, sem hierarquia, sem sacerdote, sem rituais, sem incenso, sem cromoterapia, sem nenhum ritual. Por quê? O ensino moral é o campo onde todas as religiões do planeta todas as crenças, Kardec chama assim, podem se encontrarem. Ele tinha uma visão de amor fraternal e de amor universal. E por isso que ele disse que fora da caridade não há salvação. Ele não disse que era fora do espiritismo que havia salvação. Então aqui a gente mostra exatamente a importância do conhecimento que nós precisamos ter com relação aos ensinos de Jesus, com relação a essa mensagem magnífica e libertadora que ele trouxe para nós. Eu fiz assim um pequeno resumo da chegada dele, do início do seu ministério, da sua forma fraternal de preparar um projeto para trazer amor, afabilidade, doçura à humanidade. E eu gostaria de agradecer a vocês. Você percorreu comigo essas pedras sagradas, essas trilhas históricas transformadas em símbolos da alma. Você viu que a seguir os passos do Mestre não é mera réplica mundana, mas sim reedição interior de um caminho que precisa se refazer em nós.
Cada local visitado por Jesus é convite para revisitar suas próprias passagens, seus desertos, seus montes, suas cavernas interiores. Não permita que esse momento se dissipe como uma história bonita. Que ele se torne ação. Que você deixe que ele te visite onde você mais precisa, nas feridas, nas dúvidas, nas escolhas. Permita-se renascer nesse caminho. Caminhar com o Mestre é despertar o que há de mais puro e forte em você, e a fé sem rótulos, o amor sem fronteiras, a caridade que transforma. Se essa mensagem tocou algo em teu íntimo, compartilha com quem você ama, porque talvez essa luz seja o sopro providencial que alguém esperava. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva para caminharmos juntos nessa senda de elevação. E lembre-se, cada passo dado em direção a ele é passo de libertação.